Na semana retrasada eu comecei com o mesmo texto acerca de Davi, a história de Davi. Quando a gente fala sobre gigante, a gente logo pensa no cabeção do Golias, essas coisas assim, ok? E eu quero apenas assim, ser bem sucinto, como eu gosto de ser, continuar falando daquilo que nós começamos na semana retrasada. Eu quero mencionar uma palavra hoje, assim, bem sucinta, que tem por título Força para vencer os gigantes. Você pode dizer isso comigo? Força para vencer os gigantes. Forças para vencer o gigante. Se eu perguntasse para você quais são os gigantes da tua vida, claro que aí você vai dizer para mim, vai pensar diversos assuntos, diversos problemas: desemprego, dívida, família, abandono, abuso, tragédia, ira, discórdia, relacionamento quebrado, incapacidade, drogas. Eu escrevi aqui: hábito destrutivo que há muito, tentação, discriminação, falha do passado, restrição, raiva, culpa, e por aí vai. Muitas coisas. Eu disse para alguém hoje assim, estava passando por uma situação muito ruim na família. Eu disse: cara, a vida é essa. A gente derruba um gigante, amanhã se levanta outro. Mas eu disse para ele que o interessante da vida em Cristo é que todo gigante que se levanta contra nós cai. Você pode dizer amém comigo? Amém. Todo gigante que se levanta contra a tua vida, ele se levanta para cair. E muitas vezes os nossos gigantes dizem assim para a gente: você não vai conseguir, você não é capaz disso, isso não vai dar em nada. Ele não vai te ouvir, isso não vai dar resultado. Você está lutando à toa, você está talvez crendo à toa. Obviamente que isso não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz daquele que crê, que confia. O que a gente precisa é nos levantar e enfrentarmos com as ferramentas certas todo tipo de gigante da nossa vida. Diga comigo: ferramenta certa. Ferramenta certa. Se eu disse ferramenta certa, porque existe ferramenta errada. Algumas vezes a gente quer derrubar gigante com o nosso próprio esforço, com a nossa própria capacidade, com as nossas próprias palavras, com a nossa intrepidez e por aí vai, com a nossa inteligência. A gente precisa estar pronto para derrubar gigante em todos os momentos. E a Bíblia é muito clara, gente, é claríssima, claríssima, que a nossa luta sempre será, tem que ser, contra principados e potestades, não é contra ser humano. E entendendo isso, Davi também entendia isso claramente. Ele sabia com quem ele estava lutando, para quem ele estava lutando, quem estava lutando com ele ou contra ele, ou a favor ou contra a sua vida. Ele entendia os princípios espirituais. Apesar de ser um cara muito novinho naquela época, mas já conhecia Deus de perto, já tinha intimidade com Deus. Eu pergunto: como receber forças para derrotar gigante? Pergunta para mim, por favor. Como receber forças para derrotar gigante? Rapidamente. Primeiro, seja dependente do poder de Deus. Diga comigo. Seja dependente do poder de Deus. Seja dependente do poder de Deus. Segura aí, não vou ler agora. Para mim, uma das coisas mais terríveis no ser humano, para mim, uma das coisas que mais aborrecem, talvez Deus mais odeie, é uma coisa chamada orgulho. Você sabe que foi através do orgulho que a gente tem esse mundo como tem aí. Foi através do orgulho que nasceu Satanás. Foi através do orgulho que nasceu o pecado. É através do orgulho que há dissensões. É através do orgulho que há brigas. É através do orgulho que há tragédias. É através do orgulho que as pessoas não crescem. É através do orgulho que péssimas coisas acontecem ao ser humano. O orgulho
é algo destrutível para a vida de qualquer ser humano. Destrói. E o orgulho talvez seja o sentimento que mais aborreça a Deus. Por quê, pastor? Simples. Porque Jesus veio trazer a graça. E a graça diz que o homem não tem capacidade alguma de se virar sozinho. A graça, ela diz que o homem não pode se sustentar sozinho, não sobrevive sozinho. O homem precisa depender de alguém. O homem precisa sempre se submeter a alguém. Deus fez assim. Por isso que Deus fez as autoridades. Por isso que a Bíblia ensina a gente obedecer à autoridade. Por isso que a Bíblia ensina a gente submeter à autoridade. E espiritualmente falando, para se vencer gigantes, derrotar gigantes, é preciso ser dependente do poder de Deus. Ou seja, ser dependente de Jesus. Em tudo buscar a Deus. Em tudo falar com Deus. Em tudo se humilhar a Deus. Em tudo compartilhar com Deus. Porque, sendo assim, se fizermos assim, estaremos dizendo o seguinte: olha, por mim mesmo eu não consigo, não tenho capacidade para isso, mas eu tenho um Deus que pode, e tenho um Deus que faz muito além do que eu posso imaginar na minha vida, trabalha muito melhor do que eu, fala melhor do que eu, age melhor do que eu, pensa melhor do que eu, ou seja, Ele faz muito melhor, preciso depender dEle. Porque todas as vezes que a gente quer colocar as nossas mãos, a nossa força em determinada situação, simplesmente a gente estraga, piora a situação, cresce mais o gigante. E sabe quando a gente faz isso? Quando somos orgulhosos, não pedimos ajuda, não pedimos oração, não nos humilhamos para alguém, não compartilhamos o nosso problema, e muito menos oramos. E buscar ser dependente do poder de Deus é uma prova de que eu estou me humilhando, que eu sou dependente dessa graça de poder, dessa graça que transforma, que pode transformar realidades na minha vida, que pode transformar nessa noite famílias aqui representadas, porque dependemos do poder de Deus em ação aqui. Essas fotos representadas, quando você trouxe essas fotos, você disse: Senhor, eu não posso mais fazer nada, mas o teu poder pode. Eu dependo do teu poder. Aleluia! Quando você colocou essa chave: Senhor, põe a tua mão na minha casa. Entra na minha casa. Transforma a minha casa. Esses documentos, para quem está desempregado, você diz: pastor, eu já fiz de tudo. Está bem, você fez a tua parte. Agora a parte é de Deus. Deus pode abrir portas até onde nem parede tem. Ou seja, aquilo que você não pode fazer, Deus faz. Deus faz. É ser dependente da força e do poder de Deus. 1 Samuel 17:37 diz assim: disse mais a Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Entenda, nesse exato momento, quando Davi encarou um leão e um urso, ele estava cuidando de ovelhas. Por que ele teve que defender? Porque ele teve que atacar também o leão e o urso para defender as ovelhas. Isso é óbvio. Mas no texto ele é muito claro. Ele em momento nenhum ele disse: o Senhor defendeu as minhas ovelhas. Não, ele reconheceu: o Senhor me defendeu, o Senhor me livrou. Isso é palavra de dependência. Davi poderia dizer assim: olha, eu sou franzino, joelhinho, cabecinha, mas sou forte, arrebentei com o urso e o leão. Ele não disse isso. Deus me livrou do urso e do leão. Por quê? Porque a Bíblia diz que sem Deus não podemos nada.
E Davi já conhecia isso. Olha que atitude de humildade. Ele logo reconheceu que não foi ele, foi Deus, através de suas mãos, através de sua habilidade, de sua inteligência. Davi sabia que o Senhor era a fonte e é a fonte de todo o poder para a nossa vida. Por mais que você tenha grandes habilidades, fale bem, ore bem, leia bem, sei lá o que você faça bem, isso aí não vem de você. Só tem por causa de Deus. Só é por causa de Deus. Só vai por causa de Deus. Só volta por causa de Deus. Só senta por causa de Deus. Só levanta por causa de Deus. Só canta por causa de Deus. Só prega por causa de Deus. Tudo é por causa de Deus e pronto. É a dependência de Deus que Davi reconhecia isso. E a fonte do nosso poder precisa ser Deus, gente. Não coloque pessoas como fonte do seu poder. Deixa eu te explicar, por favor. Eu como pastor posso dizer isso. Não coloque pastor algum como fonte do teu poder. Não faça isso, pelo amor de Deus. Você vai matar o pastor. Não seja dependente da unção do pastor. Seja dependente do poder e da unção do Espírito Santo na tua vida. É óbvio. Deus usa homens, capacita homens para ser canais de bênção na tua vida. Mas você não pode ser dependente disso. Você precisa ser muito dependente de Deus. Por isso que no início eu falei sobre a oração. A oração nos faz ser dependente de Deus. Seja dependente do teu Deus Todo-Poderoso. Seja dependente dele toda a sua vida. Busque a Deus. Salmos 62:11 na Bíblia Viva diz assim: eu ouvi e acredito no que Deus já falou. O poder pertence a Deus. Diga isso comigo. Eu ouvi e acredito no que Deus já falou. O quê? O poder pertence a Deus. Glória a Deus. Jó capítulo 9 versículo 4 também na Bíblia Viva diz assim: Deus é muito sábio e poderoso. Ninguém é capaz de desobedecer a Ele e ser feliz nessa vida. Interessante esse negócio. Por quê, pastor? Explique. Porque todo o poder está nele. Aliás, o apóstolo Paulo ele ensina que nele está no nosso existir, o nosso mover está nele. Olha só, na verdade o que o Jó está dizendo ali é dependência. Depender de Deus. Existe alguém que é feliz sem Deus, gente? É possível acreditar em alguém que seja feliz completamente sem Deus, sem depender de Deus, sem se render a Deus? Efésios capítulo 6 versículo 10 diz assim na NVI: finalmente, diga finalmente, finalmente. Diga assim, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. É como se você ler o contexto, Paulo está falando sobre algumas lutas, aí chega nesse versículo 10 ele diz: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força e no seu forte poder. Diga, eu preciso me fortalecer em Deus. Em Deus. Deus em Deus. Como derrubar gigante? Segundo, de acordo com Davi me ensina, mantenha seus olhos no Senhor. Diga comigo. Mantenha seus olhos no Senhor. Mantenha seus olhos no Senhor. 1 Samuel capítulo 17 versículo 47, para a gente terminar. Eu quero orar. Diz assim: saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada. Olha só, ele levando para as coisas espirituais. O cara é bom, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos.
Espera aí. Davi estava lutando. Era Davi quem? Era Golias e quem? Mas ele disse: nas nossas mãos. Ele sabia que ele não estava sozinho. Dá um glória a Deus gostoso aí, pelo amor de Deus. Diga assim: gigante. Você será entregue nas nossas mãos. Nossas por quê? Você, Deus. Você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nossas. E Davi sabia que não estava sozinho. Tinha alguém lutando com ele. Porque ele tinha todos os seus olhos voltados para Deus. Ele sabia quem era Deus, filhão, como eu falei na introdução. Não deixe o gigante te perturbar. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente deixa o gigante nos perturbar, a gente perde o foco. A gente tira o foco do lugar certo. Eu sei que estou falando com muita gente aqui. Quando a gente se deixa ser perturbado pelos nossos gigantes, acaba que a gente tira o foco da onde precisa estar o foco, em Deus. Aí começa a colocar foco em outras coisas. Foi ele, foi ela, aquelas briguinhas idiotas, sabe? É isso. Aí quer brigar, aí quer discutir, aí quer encontrar respostas, soluções. Está angustiado, está irado, está chateado. E colocou os olhos no problema. Quando se coloca os olhos no problema, você fica míope espiritualmente. Não deveria ver. E uma das coisas que eu aprendo com Davi é que ele tinha os olhos em Deus. Eu escrevi no meu esboço, eu disse assim: já está na hora de tirar os nossos olhos em seres humanos e colocar em Deus. Glória a Deus! Está na hora da gente tirar os nossos olhos dos seres humanos e colocar em Deus. Me vem o apóstolo Paulo, diz assim: olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Se nós fôssemos disciplinados com isso, a gente não ficaria chateado à toa. Por quê? Você deixaria de colocar suas expectativas em seres humanos, filhão. Pare de depositar as tuas ansiedades em homens e mulheres. Pare de depositar a tua fé em homens. Sabe por que alguns ficam decepcionados? Porque depositaram toda a sua confiança em homens, toda a sua fé. E todo homem, seja ele qual for, ele é falho. Mas eu te pergunto: Deus falha? Não. E por que a gente continua colocando os olhos em quem falha? Por que a gente continua colocando os nossos pés, a nossa confiança em quem falha a todo momento? O interessante é que a Bíblia instrui nesse sentido. Tira os olhos de seres humanos, tire os olhos de coisas, coloque os teus olhos em Deus. A Bíblia está sempre instruindo, mas nós somos desobedientes e colocamos de novo nossos olhos em pessoas. E quando essas pessoas não fazem o que a gente gostaria que elas fizessem, a gente simplesmente murcha a fé, perde a fé, se desvia, faz qualquer coisa. Porque colocamos nossos olhos em lugares errados, expectativa em lugares errados. Colocar os olhos em Deus. Olhos fala de direção, olhos fala de luz. Olhos fala de caminho. Olhos fala de projetos. Onde está a minha direção? Onde estão os meus projetos? Está sendo abençoado por quem?
A gente está cansado de mencionar uma frase que diz assim: salvação individual, ok? Mas a gente não age assim. Está na hora de a gente, de uma vez por todas, nos desapegar. Eu falo desapegar de coisas e colocar em quem tem todo o poder, gente. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele. É ele. É ele. Parece que a gente vai amadurecendo, não sei. A gente quer respostas. Não sei se você é assim igual a mim. Quer respostas, quer uma direção. Você acha que eu vou perguntar para minha esposa? Não, eu vou falar com Deus. É Ele que tem toda a direção perfeita para a nossa vida. É Ele que tem todo o caminho perfeito. A gente precisa ter os olhos mais firmes em Deus, sabe? Sabe o que eu concluo? Eu escrevi no meu esboço. Quando a gente tem os olhos fitos, focados em Deus, a gente murmura menos, a gente reclama menos, a gente se angustia menos, a gente se ira menos, a gente põe expectativa em quem pode transformar todas as coisas. Colocar as expectativas em Deus. Em Deus. Salmos capítulo 20, versículo 7 diz assim, olha só: outras nações se orgulham de seus exércitos e armas, mas o nosso orgulho e nossa confiança é o Senhor, o nosso Deus. Diga isso comigo, bem gostoso. Outras nações se orgulham de seus exércitos e armas, mas o nosso orgulho e nossa confiança é o Senhor, o nosso Deus. Marcos 11, 22 e 24 diz assim, 23 e 24, perdão: e com toda certeza eu vos asseguro, Jesus falando, que se qualquer pessoa ordenar a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crer que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Pois tanto vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé, olha só, que já o recebeste, e assim, diga assim, e assim me sucederá. Mais uma vez, e assim me sucederá. Deus diz assim: eu garanto. Ele usou duas coisas, fé e oração. Oração e fé. E disse: eu garanto, eu vos afirmo, eu assino embaixo. Se fizer com fé, se crer, esse gigante vai cair. Esse gigante vai bater em retirada. Esse gigante vai se render. Aleluia! E para a gente terminar, finalmente, Hebreus 11:6. Nunca se pode agradar a Deus sem fé, sem confiar nele. Qualquer um que queira ir a Deus deve crer que existe um Deus e que Ele recompensará aqueles que sinceramente o procuram. Diga assim: Deus recompensa. Mais uma vez, Deus recompensa. Deus recompensa. Quem, pastor? Aqueles que creem e o buscam.
Diga assim: Deus vai me recompensar nesta noite. É fé mesmo, gente. Deus vai me recompensar nessa noite. Diga assim: Deus tem presente para mim. Deus tem boas notícias para mim nessa noite. Eu digo que seja assim, em nome de Jesus. Para a glória do nome de Jesus. Pastor Sérgio, diáconos, por favor.